Olá, uma boa tarde a todos. Está começando mais uma edição do Jornal da Difusora, na sua primeira edição, 1h15, sem ponto, como você já sabe, seguindo aqui a programação da TV Difusora, coladinho com a Hora D, com a Valesca e com o Bial, atualmente sendo apresentado pelo nosso querido Bial Mendes, 1h15 agora e coladinho aí com a Hora D, tem o Jornal da Difusora na sua primeira edição. Seguimos aqui te levando muita informação e deixando bem informado com os bastidores da política, os bastidores do poder, você já sabe, aqui no JD1. Daqui a pouquinho a gente vai gerar com muita informação, como você já sabe, fechando a semana, né? Jornal da Difusora, primeira edição, nesta sexta-feira. Espero que você esteja muito bem e desde já agradecendo o carinho da audiência, você que nos acompanha em todo o estado do Maranhão. E alguns dos destaques de hoje: processos que já tramitam na Justiça Eleitoral podem mudar o resultado das eleições no Maranhão. Pelo menos 4 partidos são acusados de não cumprir a lei que estabelece cota de 30% das vagas de deputado estadual para mulheres. Prefeito de São Mateus, Ivo Rezende, vai registrar chapa para a eleição da nova mesa diretora da FAMEI nesta sexta-feira. Maranhão recebe o primeiro lote de vacinas, que combatem a Covid-19 para crianças a partir de 6 meses. E ainda Forças Armadas divulgam nota reconhecendo o direito das manifestações pelo resultado das urnas nas eleições presidenciais, diz que são legítimas, mas condenam os excessos. Essas e outras notícias agora no Jornal da Difusora. E sua audiência é importante, claro, para todos nós, que você que está nos acompanhando aí em qualquer parte do Maranhão, mas também você pode participar, interagir conosco. Vai aparecer o telefone na tela, o 98 é o DDD, está aí para você deixar sua mensagem, sua denúncia, elogio, enfim, mandar apenas o seu alô, falar do bairro que você está falando, ou cidade, e também dizer seu nome, tá ok? 98 é o DDD, 99196-8622, 99196-8622, esse é o telefone para você mandar sua mensagem pelo WhatsApp, participar conosco, tá ok? Agradecendo sempre o carinho da sua audiência, muito obrigado. E hoje, para esse debate aqui no Jornal da Difusora, primeira edição, a gente está recebendo, além nosso colega, amigo Ciro Mineiro, jornalista, também o professor de História e advogado Sam Marques e também o economista Felipe de Holanda, que vai participar conosco desse bate-papo, debater os bastidores da economia, enfim, de tudo que está acontecendo, manifestações, o lado jurídico também de tudo isso, aqui com o Felipe de Holanda, professor Sam Marques também, professor de História e advogado, nosso querido também colega aqui, amigo Ciro Mineiro, jornalista. Daqui a pouquinho a gente vai gerar com muita informação com os três. E 3 partidos aqui no Maranhão são suspeitos de não cumprirem a lei que estabelece cota de 30% das vagas de deputado estadual para mulheres, ou seja, as chapas não cumpriram com a cota de gênero como prevê a legislação eleitoral. O caso está sendo analisado pela Justiça Eleitoral e, se for comprovado, pode mudar o resultado das eleições proporcionais deste ano. Vamos acompanhar. A ação é movida por 4 partidos: Cidadania, PSDB, PSB e PSD. Eles alegam que no pleito desse ano, 3 outros partidos, União, PROS e PSC, não cumpriram o percentual mínimo estabelecido pela legislação eleitoral no que se refere à cota de gênero, que deve ser de pelo menos 30% e que assegura a participação de mulheres nas disputas por cargos políticos. Os partidos que ingressaram com a ação afirmam ter provas de que, nesse caso, a lei não foi respeitada. Nós identificamos diversas irregularidades que demonstram que a ocorrência de candidatura laranja, candidatura fictícia, que foi indicada por esses partidos visando a fraudar a cota de gênero de candidatas feminina. Nesse caso, o que se verificou foi que candidatas ou não foram votadas, sequer foram para urnas e foram indicadas para compor esse percentual mínimo de 30% de candidatas do gênero feminino. Da mesma forma, a gente verificou que outras candidatas não receberam aporte de recursos financeiros, não abriram conta bancária, não realizaram atos de campanha em si, ou seja, elas não pretendiam realmente obter êxito numa eleição, não foram efetivamente candidatas, apenas estavam ali formalmente para compor uma cota. No caso da ação ser julgada procedente, 2 deputados estaduais reeleitos e 1 eleito poderiam até ter os mandatos cassados. Em entrevista ao Jornal da Difusora, primeira edição desta quinta-feira, o deputado Neto Evangelista disse estar tranquilo quanto à decisão da Justiça Eleitoral. Mas eu confio muito na Justiça, virou moda entrar na Justiça com relação à cota de gênero. Na verdade, a bem da verdade, na minha concepção,
Isso é um tipo de ação de homens que acham que toda mulher é laranja. De acordo com o corregedor regional eleitoral e vice-presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, as ações relativas a casos como esse estão em fase inicial de análise e devem ser julgadas o mais breve possível. Todas as vezes que houver uma acusação de infringência da lei, nós, da Justiça Eleitoral, trabalhamos primeiro com a convicção de que nós temos que assegurar as partes, a ampla defesa e o contraditório. Então, nós estamos naquela fase postulatória, em que as partes postulam, trazem as provas e nós iremos analisar ou produzir outras provas que tenham eventualmente sido requisitadas pelas partes. Portanto, nós estamos nessa fase embrionária dessa persecução, examinando a questão com muito cuidado. A única coisa que nós podemos afiançar à sociedade é que esses julgamentos, como tudo que ocorre na Justiça Eleitoral, eles serão julgamentos céleres, a sociedade terá uma resposta em face dessas acusações, na certeza de que, se nós dispusermos de prova suficiente, indiscutível da ocorrência da ilicitude, o tribunal com certeza tomará as providências necessárias. A gente vai seguir acompanhando. Outra notícia aqui no Jornal da Difusora, primeira edição. O prefeito de São Mateus, Ivo Rezende, vai registrar hoje a chapa para a eleição da nova diretoria e Conselho Fiscal da Federação dos Municípios do Estado do Maranhão, a FAMEM, para o biênio de 2023 e 2024. Com o slogan União pela Municipalização, a chapa é tempo de unidade, conta com prefeitos e prefeitas de várias regiões do Estado, só confirmando então, portanto, será o primeiro, a homologar aí a sua candidatura à presidência da FAMEM, entidade super importante aqui no Estado do Maranhão, hoje às 15 horas, portanto, às 3 horas da tarde. E o governador Carlos Brandão e o secretário de Saúde do Maranhão, Tiago Fernandes, anunciaram a chegada do primeiro lote de vacinas Pfizer Baby, contendo aí 40 mil doses contra a Covid-19 para as primeira, segunda e terceira doses para bebês de 6 meses a 2 anos de idade. O secretário estadual, como você pode acompanhar, o governador Carlos Brandão, inclusive, se manifestou nas redes sociais. O secretário estadual de Saúde, Tiago Fernandes, também se manifestou nas redes sociais. Ele falou sobre a chegada das novas doses. Vamos assistir. Fala, galera. O Maranhão recebeu nesta quinta-feira 40 mil doses da Pfizer para crianças de 6 meses a 2 anos. Inicialmente serão vacinadas crianças com comorbidade e os municípios serão orientados a reservarem vacinas para garantir a aplicação da segunda e da terceira dose. Na próxima semana, coordenadores municipais de imunização e técnicos da atenção primária participarão de uma capacitação. Depois das orientações, o Estado realizará a distribuição das vacinas aos municípios. Vamos juntos proteger os nossos pequenos maranhenses. E o Ministério da Defesa, está aí o secretário estadual de Saúde, Tiago Fernandes, falando sobre o assunto. Notícia importante, A gente fala de prevenção, de saúde, é sempre importante. O Ministério da Defesa divulgou nota em que não descarta a existência de fraude nas urnas durante a eleição deste ano. O documento contrapõe as manifestações do Tribunal Superior Eleitoral. Ontem a gente, inclusive, trouxe aqui a informação, assim que a nota foi divulgada pelo Ministério da Defesa, debatemos aqui, inclusive, no Jornal da Difusora, primeira edição, e hoje a gente continua falando sobre essa polêmica. Vamos acompanhar a reportagem e a gente volta na sequência comentando este assunto. O ministro do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno, chegou ao Palácio da Alvorada à tarde para uma reunião com o presidente Jair Bolsonaro. O encontro acontece depois que o Ministério da Defesa se manifestou outra vez sobre a auditoria das urnas feita pelas Forças Armadas. A nova nota foi publicada a pedido do próprio Bolsonaro, por causa da reação dos apoiadores que reclamaram do teor do relatório divulgado nesta quarta-feira. O documento, que não tem assinatura do ministro da Defesa, diz que, embora não tenha apontado provas, o relatório feito pelos militares não exclui a possibilidade de fraude no processo eleitoral de 2022. No relatório de 63 páginas, os técnicos da Defesa esclareceram que a auditoria que compara a totalização dos boletins de urnas com os votos computados não encontrou inconsistências. Nesta quinta-feira, o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, comentou a auditoria e criticou Bolsonaro. Mas ele tem a obrigação de vir à televisão e pedir desculpas à sociedade brasileira e pedir desculpas às Forças Armadas por ter usado as Forças Armadas, que é uma instituição séria, que é uma garantia para o povo brasileiro contra possíveis inimigos externos, fosse humilhada apresentando um relatório que não diz nada.
O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, foi questionado por jornalistas sobre a nova nota do Ministério da Defesa. Moraes foi categórico ao afirmar que o assunto está encerrado. Bolsonaro, entretanto, ainda não se manifestou sobre o relatório. Já faz mais de uma semana que o presidente da República fez um pronunciamento curto sobre as eleições, sem reconhecer a vitória de Lula. O senador Flávio Bolsonaro e Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, também estiveram no Palácio da Alvorada. Lira, que nesta quarta-feira se reuniu com Lula, tenta costurar com Bolsonaro o fim dos questionamentos sobre o processo eleitoral. E as Forças Armadas divulgaram nota reconhecendo o direito das manifestações pelo resultado aí das urnas nas eleições presidenciais, né? Tá aí a nota. Disseram, inclusive, que pode acontecer as manifestações, aí, enfim, mas condenaram os excessos, né? Disseram que poderia, de repente, acontecer as manifestações, mas qualquer excesso, condenaram aí, nesse caso, as Forças Armadas, a nota divulgada, condenou qualquer tipo de excesso por parte dessas manifestações que aconteciam. Tá aí a nota divulgada, então, vou começar a girar aqui com os nossos convidados também, o Felipe de Holanda, economista, o Sam Marques, professor de História e também advogado, e, claro, nosso colega jornalista Ciro Mineiro. Ciro, a gente comentou ontem, daqui a pouco a gente vai ouvir os nossos convidados, mas a gente comentou ontem sobre o assunto, né? Inclusive, em primeira mão, trazendo aqui, o Thiago colocou para a gente, assim que a nota foi divulgada pelo Ministério da Defesa, reconhecendo, claro, que a manifestação era legítima, mas a gente comentou sobre isso, que não poderia tirar o direito de ir e vir das pessoas, isso aí até atrapalhava a economia também do país em relação a isso, mas não alegando que teve fraude, dizendo que a manifestação é legítima e a nota aí das Forças Armadas condenando qualquer tipo de excesso que poderia estar acontecendo. Boa tarde, Ciro. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Sá. Boa tarde, Felipe. Boa tarde a todos, né, que acompanham o Jornal da Difusora na sua primeira edição. É isso mesmo, viu, Eduardo? A gente vem comentando isso nos últimos dias, né, principalmente depois do segundo turno das eleições, em que essas manifestações tiveram início logo na segunda-feira. E a gente sempre batendo nessa mesma tecla aqui no Jornal da Difusora, falando da importância, né, de que as pessoas, acima de tudo, reconheçam, né, a legitimidade do pleito, das urnas eletrônicas e, acima de tudo, né, essa vitória, né, a vitória do presidente eleito Lula e a derrota do então presidente Jair Bolsonaro. A mais importante é que se mantenha a ordem no Brasil, não só aqui no estado do Maranhão, mas em todo o Brasil. Essa questão de bloquear estradas federais, isso atrapalha e muito, né, o desenvolvimento dos estados, o desenvolvimento do país, até porque a gente sabe, né, que tudo chega por meio das estradas, né, aqui na capital maranhense, o principal acesso, o único acesso, mas principalmente o principal acesso a São Luís é por meio da estrada, da BR. Então é extremamente importante, assim como a realidade da nossa capital, é a realidade também de muitas outras cidades brasileiras. Então o mais importante é que se mantenha a ordem. Em relação a essa nota, Eduardo, eu acho que o mais importante é a gente destacar nessa nota, é a gente ter a certeza de que de fato não houve fraude, né, nas eleições. Até porque a nota, claro, ela chega até um ponto de dizer que ela não descarta a possibilidade de fraudes no processo eleitoral. Mas ela também não identifica, ela não constata nenhum tipo de situação que poderia ter gerado fraude no processo, e principalmente no que se refere à votação por meio das urnas eletrônicas. E eu acho que é isso que o brasileiro, acima de tudo, ele deve levar em consideração, de que o nosso processo eleitoral e principalmente a votação por meio das urnas eletrônicas é legítimo e é seguro. Professor Sam Marques, boa tarde ao senhor. Professor Sam Marques, também professor de História e também advogado. Como é que o senhor tem visto toda essa situação, desde o período da campanha, quando foi montado aí essa equipe, inclusive com as Forças Armadas, montando também um comitê, um grupo para que pudesse acompanhar todo o processo eleitoral, com mais essa nota divulgada, nota também do Ministério da Defesa. Como é que o resultado das eleições, enfim, como é que você tem acompanhado todo esse cenário aqui no Brasil? Olha, desde o princípio eu achei... Boa tarde a todos, obrigado pela oportunidade, boa tarde, professor, satisfação de estar ao seu lado. Obrigado ao Ciro, obrigado à Difusora, ao Eduardo, e a gente participar desse bate-papo sobre esse processo hoje, professor, que é extremamente melindroso, a sociedade brasileira dividida. Mas me causou estranheza desde o princípio quando eu vi Forças Armadas
participando dessa observância do processo eleitoral. O processo eleitoral é de competência da Justiça Eleitoral. As Forças Armadas, as Forças Federais de Segurança, sempre foram chamadas para garantir a segurança e não para participarem de auditoria ou qualquer tipo de investigação. Se tem que ter investigação, cabe a quem? A Polícia Federal e cabe ao Poder Judiciário processar e julgar. Eu sempre achei estranho. Mas como o companheiro Ciro falou anteriormente, as próprias Forças Armadas divulgaram uma nota dizendo que não foram detectadas fraudes. O que está faltando? E a questão da investigação ou da questão do que faz o Ministério Público, que é investigar e é o titular da ação penal, e do Judiciário para processar e julgar, não se trabalha com achismo. Essa situação de que talvez possa e não se descarta, isso não existe, tem que se trabalhar com provas. Mas não cabe às Forças Armadas esse processo investigatório. Como eu já disse, cabe à Polícia Federal, ao Ministério Público e ao Poder Judiciário trabalharem na busca dessas provas. A questão do corpo probatório, Ministério Público e a Polícia Federal, e processar e julgar caso haja o recebimento da denúncia por parte do titular da ação penal, que é o Ministério Público, processar e julgar os responsáveis, que, aliás, é previsto na própria Lei 14.197, que prevê a violação do sistema eletrônico de votação. Portanto, cabe investigar. Mas, com todo respeito, não é de competência das Forças Armadas. O objetivo das Forças Armadas é a garantia da ordem e a defesa do Estado, e não segurança pública em si. Professor Samarques, importante também a gente destacar e ressaltar nesse momento que, por falar nessa questão das urnas eletrônicas, o brasileiro, né, já vota por meio das urnas eletrônicas desde o final da década de 1990. Nós estamos há quase 30 anos, né, há mais de 20 anos que os brasileiros vão às urnas e votam por meio das urnas eletrônicas através de um processo eletrônico. E nunca se colocou em xeque várias eleições, eleições municipais, eleições estaduais, eleições presidenciáveis já foram realizadas por meio de votação eletrônica e nunca se colocou em xeque, né, a legalidade, a confiabilidade das urnas eletrônicas. Por que só agora? Né? É uma pergunta que se faz. E outro ponto também importante é que a gente sabe de todo o procedimento que é realizado para garantir, acima de tudo, antes de qualquer pleito, seja ele qual for, antes de qualquer pleito, primeiro ou segundo turno, a própria Justiça Eleitoral ela realiza uma série de procedimentos como forma de garantir a segurança e a confiabilidade desses equipamentos. E porque só agora se coloca em xeque, se coloca como suspeita essa confiabilidade das urnas eletrônicas, não é isso? Olha só, eu sou professor de História há quase 40 anos. Nunca esse país viu tantas fraudes como na época das cédulas de papel. Ali, a fraude era gigantesca. Gigantesca mesmo. Eu sou remanescente aí, lutei, participei de manifestações da época da ditadura militar e ali as votações, quando tinha urna eletrônica, ali era em rodo a questão das fraudes. Eu faço mais um questionamento, companheiro Ciro, e a população como um todo. Alguém viu, por acaso, o senhor presidente da República questionar as urnas eletrônicas antes dele pensar na reeleição para presidente? Alguém viu os filhos do senhor presidente questionar as urnas eletrônicas nesses processos eleitorais em que eles foram eleitos antes de que o pai estivesse ocupando a presidência? Por que eles nunca questionaram antes? As urnas eletrônicas, eu já perdi 2 eleições, na verdade 3 eleições eu já perdi, e tenho certeza absoluta que elas não foram fraudadas, porque a gente não pode trabalhar com achismo. É o método, sim, mais seguro. Agora, não existe sistema no mundo que não possa ser violado. Até o sistema de defesa norte-americano foi violado por um garoto de 16 anos, levando o mundo quase a uma hecatombe nuclear. Por pouco se percebeu que era uma falha e um próprio general russo recebeu ordem para acionar o botão da destruição total do planeta com essas armas nucleares. Aquele negócio paz impossível, guerra jamais. Por quê? Porque desde 1953, professor, eles já tinham certeza que numa guerra nuclear não haveria vencedor. Se o sistema de defesa norte-americano foi violado por um garoto de 16 anos, por que o nosso não pode ser violado? Elas são seguras? São. Mas são invioláveis? Não. Pode ter uma fraude? Pode. Porque o Brasil é o país que mais produz hackers no mundo.
São os nossos gênios que produzem realmente a quebra desses sistemas. Mas, por enquanto, até hoje não há uma única notícia de violação de nossas urnas eletrônicas e, com certeza, a população brasileira, a maior parte da população tem convicção de que é um processo seguro. E fica sempre aquele questionamento. Por que o senhor presidente e as Forças Armadas não quer questionar? Por que a família do senhor presidente não quer questionar antes? O nosso presidente, ele passou 28 anos no Parlamento Federal e nunca questionou, nem ele, nem os seus filhos, um vereador, um deputado federal e um senador da República. Inclusive, não há um questionamento a respeito das eleições das pessoas que são do grupo. Então, a gente tem que confiar, sim, no sistema eletrônico. As Forças Armadas são forças para a garantia da defesa do Estado, não para a garantia da segurança pública, a não ser com convulsão social, como prevê o artigo 142 da Constituição. E a gente tem que confiar, sim, no nosso Poder Judiciário, nosso Ministério Público e na Polícia Federal, para que possa apurar qualquer desvio de conduta, seja de servidor, seja do sistema. A gente está recebendo também aqui o economista Felipe de Holanda. Felipe, eu falei aqui no começo, né, as manifestações, eu queria que você fizesse também uma análise nesse sentido, desse cenário, porque assim, a gente está vindo de um período complicado para a economia, pandemia, enfim, guerra lá fora, situação complicada, os próprios consumidores, a população reclamando que de fato está tudo mais caro, inflação altíssima, deve fechar o ano aí próximo a 5%, por exemplo, já está com um acumulado de 4,7%, por exemplo, nos últimos 12 meses até passando de 6%. Enfim, essas manifestações, elas bloqueiam, né? Elas prejudicam de fato a economia, enfim, mas é o direito das pessoas de se manifestar, mas não de interromper pelo direito de ir e vir das pessoas. Mas, enfim, como é que você tem analisado essa questão desse cenário para a economia local e já numa perspectiva aí para o próximo ano? Boa tarde a você, Felipe. Obrigado pela sua presença. Boa tarde, Eduardo, Ciro, professor San Marques, né? É um prazer estar aqui, né? Olha, é um cenário bastante desafiante, esse cenário que nós vivemos, né? E seria interessante fazer uma comparação com a primeira posse de Lula. Tem alguns elementos que são semelhantes e outros, né? Portanto, ali em 2002 para 2003, a gente vinha ali de um cenário internacional desafiante também, tinha acabado uma série de crises financeiras, a Argentina estava derretendo, crise elétrica e inflação alta, né? E aquele cenário mundial era um cenário que nós chamávamos na época de aprofundamento da industrialização da China. O comércio mundial crescia aceleradamente, né? O que nós vemos hoje, primeiro, é um processo de desglobalização, que começa apropriadamente com a crise financeira lá do fim da primeira década e que está levando a uma redução do comércio mundial e a impactos inflacionários bastante fortes e que começaram, digamos assim, com a desorganização das cadeias de suprimento durante a pandemia, também com esse impulso de crédito que houve, né, quando os serviços, a circulação estava bloqueada, e a guerra da Ucrânia, né? Então é um cenário desafiante e mais, né, aqui diferente daquele outro, né? Os Estados Unidos estão, juntamente com a OCDE, com o Banco Central Europeu, estão fazendo o maior ajuste monetário contracionista que se tem notícia desde aquele de 79, de Alan Greenspan, depois do choque do petróleo, né? E isso vai provocar, ao longo de 2023, uma série de crises financeiras muito graves no mundo, como, por exemplo, já começou com Sri Lanka, Argentina, Nigéria deve ser um país grande da África que entra em crise financeira. O Brasil está um pouco... não tem dívida pública em dólar, tem bastante reservas e é um ganhador desse cenário internacional, pelo menos momentaneamente, com o aumento do preço das commodities. Mas tem uma situação de muita fome, de desequilíbrio na infraestrutura, investimento público foi lá para baixo com a lei do teto, né? Então, nós temos e eu acredito que as prioridades do presidente eleito Lula, no sentido de combater a fome, de pensar a economia da saúde, de retomar a recomposição dos programas sociais, da educação, eu sou de uma universidade federal e não foi fácil o que aconteceu, né? Mas essa questão preocupa muito, porque no ano que vem nós vamos ter um cenário orçamentário muito difícil. Por que difícil? Porque a taxa de juros está lá em cima, a inflação está caindo, o juro real está crescendo, o custo da dívida está subindo fortemente. Bom, num contexto como esse, Lula se elege numa coalizão, não é isso? Num grupo de frente ampla, monta um processo de transição, né? um grupo de transição e convida
né? Por exemplo, Pércio Arida, André Lara Rezende, economistas liberais que fizeram o Plano Real, para poder fazer um diagnóstico econômico e pensar como é que nós vamos substituir o regramento fiscal. Porque o teto o teto acabou, digamos assim. Né? A transição, Felipe, ele convidou economistas mais liberais e outros nem tão liberais. Por exemplo, os 4 que comandam esse grupo da economia, que é o miolo da política econômica do Ministério da Fazenda, tem também Fernando Haddad e o Guilherme Melo, que é da Unicamp, são economistas, digamos, o Haddad também tem é economista também de formação, né? Já foi ministro da Educação, já foi prefeito de São Paulo, eles têm uma linha mais PT e esses outros refletem um pouco a presença de Alckmin, a presença de uma parte da Febraban, né? E Lula está indo nessa direção no diagnóstico e precisa, claro, é uma exigência que se você está jogando fora um regramento fiscal, que é o teto, né? E se você está também com esse problema de dívida para o ano que vem, você diz assim, eu vou jogar fora. Lula ontem fez um discurso muito claro de que o teto não serve, criticou a regra de ouro, que impede você fazer endividamento para pagar folha enfim, para despesas que não sejam de investimento. Ele está dizendo que isso não serve, isso é incompatível com o atendimento das demandas sociais, e o problema é que ele não ofereceu alguma coisa em troca. Não está dizendo assim, nós vamos ter, quer dizer, por exemplo, no primeiro governo dele, ele manteve o tripé macroeconômico estruturado, né, pelo Pedro Malan, no segundo governo Fernando Henrique, e seguiu uma regra de superávit primário, que, aliás, ele até aprofundou. O Beluso, que é um economista à esquerda, que almoçou com Lula no começo da semana, ele disse, Lula vai ser o Lula do primeiro governo. Conquista a confiança dos mercados, né, no sentido, ele não precisa fazer o que o mercado quer, mas mostrando uma regra fiscal crível e o país voltando a crescer, você melhora a arrecadação e consegue fazer os gastos públicos. Agora, você dizer, como o Lula, que ele vai fazer um monte de gastos e a gente vê pressão orçamentária por todo lado, e não dizer qual vai ser o regramento fiscal e, ao mesmo tempo, questionar, digamos assim, a presença desses economistas, por exemplo, Pércio Arida, hoje na Folha de São Paulo, fez uma entrevista imaginária com Lula, mostrando o risco que você tem, nesse momento, de não tratar de uma questão de um regramento fiscal, de não discutir isso de forma aberta. Então, quero dizer o seguinte, as prioridades são muito válidas, eu acho que você tem que ir por aí, tem que recompor o investimento público, tem que atacar a fome, tem que fazer políticas estratégicas, mas não pode fazer isso sem recompor, digamos assim, sem fazer uma política econômica que seja crível do ponto de vista fiscal. Desculpa, eu espero não ter falado demais, mas o assunto é complexo e preocupa um pouco, né? Não, daí essa reação tão forte dos mercados ontem. Não, professor, tranquilo. Não, daqui a pouco a gente vai, inclusive, girar, a gente tem até 2h18, mais ou menos, para debater a economia. É um tema super importante, até porque diz respeito a outras áreas super importantes, áreas sociais fundamentais, a fome, por exemplo, enfim, geração de emprego e renda, educação, saúde, praticamente é a mola aí para todas as áreas. Debater também algumas situações que ainda acontecem no meio jurídico, na política atual, né, na política de momento, obviamente aqui acionando o professor e também advogado Sam Marques, e daqui a pouco a gente também volta a girar com o nosso amigo Ciro Mineiro. Agora a Fiat Revemar tem um recado para você. Olá pessoal, eu me chamo Fred, sou gerente comercial da Fiat Revemar Holandeses e quero apresentar um pouquinho da nossa loja para você. Aqui na Revemar, você dispõe de uma equipe especializada capaz de realizar o seu sonho de adquirir seu Fiat 0 km. Seja ela no showroom ou em vendas diretas, aquela que você compra via CNPJ, produtor rural ou PCD. Aqui na Revemar temos todos os modelos à pronta entrega, inclusive o Fiat Pulse, o carro do ano eleito pela revista Auto Esporte. Na nossa oficina, temos equipamentos modernos e mecânicos altamente qualificados. E sabe onde fica a nossa loja? Localizada na Avenida dos Holandeses, número 22, próximo ao Golden Shopping. Lembrando que também você pode nos encontrar em nossas redes sociais ou em nosso site. Vem para Fiat Revemar, que com essa equipe você vai fechar o melhor negócio da sua vida.
Recadinho dado aqui no Jornal da Difusora, na sua primeira edição, e a seguir tem as notícias do interior do estado. Claro, a gente vai girar também com muito mais informação, notícias do interior e também os bastidores da política, os bastidores do poder, falando ainda muito sobre essa questão da economia, questão judicial também no país, política, obviamente. Daqui a pouquinho a gente volta já já. Também o Ciro, está compondo a bancada aqui, colega jornalista, tem muita informação para você ainda aqui no JD1. Está sem plano de saúde, não aguenta mais planos caríssimos, não quer depender do SUS, eu tenho um recado importante para você. Você vai adorar conhecer a Dr. Home BR, um precinho que cabe no seu bolso de verdade, um sistema inovador que resolve seus problemas, somando medicina com tecnologia, consultas ilimitadas, uma equipe preparada com médicos e ambulâncias para qualquer urgência e emergência. Telemedicina, fale com o médico sempre que precisar e ainda tem mais. Um exclusivo clube de desconto de até 80% nos melhores hospitais, medicamentos e muito mais. Quer saber mais? Aponte a câmera do seu celular agora mesmo para o QR Code que está aparecendo aqui na tela, que vamos te direcionar para mais informações. Olha, mas não esquece de trazer junto a sua família, principalmente os nossos idosos. Conta para ele a novidade. Está aí então na tela Dr. Home BR Saúde, que cabe no seu bolso. Está aí o telefone 98, é o DDD 984849090. Venha fazer parte também você dessa família, precinhos muito bacanas aí para você, 80% de desconto em medicamentos, hospitais, enfim, atendimento. Está aí o recadinho para você aqui no JD, primeira edição. Agora a gente segue com as notícias do interior do estado. Caxias superou a meta de vacinação de cães e gatos contra a raiva. O José Carlos, que tem as informações ao vivo, participa aqui conosco. José Carlos, boa tarde a você. Olá, Eduardo, boa tarde para você e boa tarde a todos que acompanham o Jornal da Difusora em todo o Maranhão. Pois é, Caxias conseguiu superar a meta estabelecida pelo Ministério da Saúde e vacinou mais de 43 mil animais. Isso somando cães e gatos. Os animais domésticos aqui estão todos imunizados. E quem não fez a vacinação do animal em casa, pode ainda levar esse animal na unidade de vigilância em zoonoses de Caxias. A gente conversou com o coordenador da UVZ sobre esse assunto. Vamos ouvir. Nós chegamos a 94% dos animais vacinados, quando o Ministério da Saúde diz que até 80% já está dentro de um patamar razoável, mas nós conseguimos fazer esse feito. E para nós aqui em Caxias isso é muito importante. Eu digo isso em função de que os animais domésticos, tanto aqui na zona urbana e principalmente na zona rural, esses é que a gente tem o grande objetivo de vacinar, é porque eles ficam expostos a que o morcego, que tem hábitos noturnos, vira, né, ao anoitecer, o animal está no terreiro da casa, do trabalhador rural, e pode ser ali agredido pelo morcego, tá certo? Nós estávamos muito preocupados com a campanha em Caxias, né, em função de que o próprio Ministério da Saúde, com suas dificuldades, e aí eu não entro nessa seara, né, mas chegou o material e nós, com nossa visão que nós temos de saber que nós precisamos ter um trabalho bem feito, até para evitar as consequências disso, tá certo? Então nós procuramos fazer aquilo que nos coube, tá certo? Como agente de saúde pública, eu digo sempre que nós somos um soldado ao serviço da sociedade. Não, peraí. É isso, parabéns à equipe da UVZ, aos agentes de endemia e principalmente à população que atendeu a esse chamado da unidade de vigilância e vacinou seus animais. Eduardo, é com você. Bom final de semana. Bom fim de semana para vocês aí também em Caxias e para toda a região. Zé Carlos falando ao vivo lá da cidade de Caxias, nossa querida cidade de Caxias. E olha, a Defesa Civil de Imperatriz monitora nível do rio Tocantins, que vem oscilando em relação ao volume das águas. Quem traz as informações ao vivo a respeito deste assunto é Marcelo Júnior. Olá, Marcelo, boa tarde a você. Boa tarde para você, Eduardo. Boa tarde para quem assiste o nosso Jornal da Difusora nesta sexta-feira. Esse trabalho se intensificou mais ainda aqui na cidade de Imperatriz. As equipes da Defesa Civil estão monitorando pelo menos 3 vezes ao dia como anda o nível das águas do rio Tocantins. Com o início das chuvas aqui na região sudoeste do estado do Maranhão e principalmente as chuvas que ocorrem nas cabeceiras do rio, esse alerta agora está sendo feito pela Defesa Civil com o monitoramento.
para assim informar principalmente as pessoas que residem na zona ribeirinha aqui do município. Vale lembrar que no começo desse ano de 2022, durante 28 dias, o rio esteve acima de 10 metros do normal. Nós conversamos com o Josiano Galvão, superintendente da Defesa Civil, e ele falou a respeito desse monitoramento que está sendo feito aqui na cidade. Semana passada estava 1,78 m em média, hoje está apenas 24 centímetros. Então, nós tivemos aí um acréscimo de mais ou menos 1,5 m. Tivemos chuvas em toda a região, inclusive uma notícia boa hoje, né? Estamos sem alerta hoje, mas tivemos aí alerta amarelo, alerta laranja, alerta vermelho de chuvas na nossa região, com uma prospecção de chuvas ainda para o fim de semana e para o início de semana. Chuvas que se varia entre 10 a 20 milímetros. Se essas chuvas forem confirmadas até o início da próxima semana, com certeza esse nível ele vai ficar positivo, vai ficar acima de 0. É isso, então muita atenção às pessoas que utilizam o rio nesse período para fazer a navegação e também as pessoas que moram nas áreas ribeirinhas. Uma oscilação nesse início de período invernoso, mas a tendência é que a chuva se intensifique e com isso haja uma elevação do leito do rio. Eu desejo para você, Eduardo Ericeira, toda a equipe do Jornal da Difusora, os nossos telespectadores, um bom final de semana e eu volto com você aí no estúdio. Assim seja, Marcelo, para todos nós. A gente segue acompanhando a situação em Imperatriz, claro, tem chovido muito aí, período chuvoso que ainda vai se estender na região centro-sul do estado, depois mais para centro-norte, mas a gente segue acompanhando aí. Um ótimo fim de semana a você, Marcelo, a toda a equipe e a todos que acompanham a gente em Imperatriz e região. Grande abraço a todos. Agora Imperatriz e Caxias que seguem com a sua programação local. E vem aí a primeira edição do Circuito Difusora Mountain Bike Urbana. É hora de superar os desafios, mostrar que você é capaz e ainda concorrer a uma bicicleta entre os primeiros colocados. Fique atento que as inscrições já estão abertas e as vagas são limitadas. Se inscreva pelo site centraldacorrida.com.br, dia 8 de dezembro, às 7 da manhã. A gente te espera. O Circuito Difusora Mountain Bike Urbano é um oferecimento Topa Tudo Móveis Usados, Grupo Saga e Star 1. Jéssica Lima chega agora com os destaques dos municípios em foco. Olá, entregas de obras se tornaram marca registrada da gestão do prefeito Calvé Filho. A gente vem diuturnamente trabalhando para que a vida dos nossos produtores, dos nossos pescadores, nossas marisqueiras melhore e esse equipamento vem em boa hora. O município de Rosário está de parabéns por ter recebido, por estar com essa padaria solidária, com a fábrica de gelo, nesse dia tão especial. A nossa inauguração hoje da padaria solidária, aonde beneficiará também todo o bairro Argentina e Paraíso, com preço acessível a toda a população. Eu estou muito feliz em poder trabalhar para quem mais precisa, feliz em poder fazer a missão que Deus me outorgou e dizer para vocês, vamos continuar caminhando e fazendo o que é de melhor para o povo de Rosário. Esse foi o destaque do Municípios em Foco. Até a próxima edição. E você que está procurando venda, aluguel ou assistência para computadores e equipamentos para você ou para a sua empresa, está na hora de conhecer a Zau Informática. Com uma grande variedade de produtos, assistência técnica especializada. Na Zau Informática você encontra cartuchos originais e compatíveis, monitores, notebooks, impressoras e muito mais. Com preços que cabem no seu bolso. Compre pelo site e receba em casa frete grátis para toda a ilha, isso mesmo. Eu disse toda a ilha tem frete grátis. Venha conferir em zauinformatica.com.br ou ainda pelo WhatsApp 98 98428 4649. A Zau Informática fica localizada na Rua 9, quadra 14, número 49, no Quatrac 5. Zau Informática, a inovação da informática na sua cidade. E no próximo bloco tem as reações do mercado com as declarações do presidente eleito Lula, Luiz Inácio Lula da Silva. Teve coletiva ontem, o presidente está no Brasil, tem se manifestado. A gente vai acompanhar essas manifestações aqui também e internacionalmente. A gente volta já já. 2 horas em ponto, estamos de volta aqui com o JD1 e agora eu tenho um recado especial para você que quer aproveitar essa grande oportunidade de morar na região que mais valoriza na Grande São Luís. É o bairro Araçagi.
Condomínio Costa Araçagi vem trazendo para você a chance de morar em um condomínio clube com mais de 12 itens de área de lazer, bem pertinho da praia, com todo o conforto e comodidade para você e sua família. A Anne Ramos tem um recado para você. Olá, sou Anne Ramos, corretora da MR Imobiliária. Estou aqui com uma notícia maravilhosa para você. Já imaginou desfrutar da área de lazer junto com o seu filho? É isso que temos aqui no Costa Araçagi. Temos aqui um campo de futebol para você bater aquela pelada na quarta-feira ou então no sábado e juntamente com a sua família e os seus filhos. Tem o playground do lado e a churrasqueira. Nada mais justo do que compartilhar o final de semana em família. Olha, e para você que entrar em contato comigo pelo WhatsApp hoje, vai ter ITBI registro gratuito. Isso mesmo. Além disso, parcelamento facilitado junto à construtora. Então vem comigo, saia do aluguel, vem morar no Costa Araçagi. E sabe o melhor de tudo? É que ele já está prontinho para morar e com entrada facilitada e condições especiais para você realizar seu sonho de morar bem. Quer mais? ITBI registro inteiramente grátis. Siga o Instagram, @costa.araçagi e a gente só visita agora mesmo pelo WhatsApp, DDD 98, pode ser pelo 99109-0335 ou então 99188-4845. Venha se surpreender com todas as facilidades que a Franeri Tenda trazem para você. Para investir ou morar, o Costa Araçagi é o lugar. Recado dado, vamos de informação aqui no JD Primeira Edição. Após queda na Bolsa e alta no dólar, Lula diz que mercado, segundo ele, abre aspas, fica sensível à toa. O economista Felipe de Holanda vai detalhar melhor esse comentário do presidente. A gente tem uma sonora primeiro, não é isso, Thiago? Tem uma sonora primeiro, daqui a pouco a gente volta, é isso? Tem uma sonora aí do... Tem um vídeo, daqui a pouco a gente volta comentando o assunto. Vamos acompanhar. O mercado fica nervoso à toa. Eu nunca vi um mercado tão sensível como o nosso. É engraçado que esse mercado não ficou nervoso com 4 anos do Bolsonaro. E aí, Felipe, o mercado fica nervoso à toa? Ou como é que você analisa essa situação? Veja, o mercado financeiro... O fato é que quando o presidente dá uma declaração, isso aí mexe no mercado, não é isso? Mexe não bastante, tem jeito. Freia uma autoridade. No caso, no próximo ano ele vai assumir, né, esse presidente eleito. Sim, eu acho que há uma diferença entre governar para os mercados financeiros, com essa lógica, e, de outro lado, desconhecer as preocupações do mercado financeiro, né? No caso, as falas de Lula ontem repercutiram muito negativamente, exatamente porque ele criticou o atual regramento fiscal, mas não deu a entender que, olha, o teto de gasto não existe mais, regra de ouro não existe mais, e nós vamos expandir os gastos e a gente vai vendo nos vários setores, né, dentro do grupo de transição, na saúde, na educação, na recomposição de orçamento. Tudo isso é necessário, tudo isso é importante, não tenho dúvida nenhuma. Eu concordo com as prioridades do governo Lula, mas é necessário que se indique uma regra fiscal. A gente sabe que em 2023 a gente tem um buraco aí, um extrateto, digamos assim, né, para além do orçamento de quase 200 bilhões de reais. Vamos ter que, né, acomodar isso, mas a questão é a seguinte: como é que a gente vai lidar com a trajetória da dívida? Qual que vai ser a regra que nós vamos ter para 2024, 2025? Então, essas respostas, elas são respondidas na medida em que, por exemplo, esse grupo de transição começa a fazer os diagnósticos tem a questão da PEC, da transição, que é importante por causa das promessas de Lula, mas ele não indicou exatamente a importância dessa regra fiscal. E isso levou a um problema sério. Por quê? Porque no ano que vem nós temos uma trajetória da dívida, na medida em que você deixa a taxa de juros em 13,75 e a inflação vai caindo, até porque depois dos gastos eleitorais o PIB brasileiro está rodando a 1%, que não é suficiente para gerar empregos de qualidade, para enfrentar a questão da infraestrutura, para levar a arrecadação pública lá para cima, né? Então, o ministro da Fazenda, o governo Lula vai ter que dizer o seguinte: qual que vai ser a minha regra para estabilizar a dívida pública? No primeiro governo dele foi o superávit fiscal primário, que era 3% do PIB, no período do Malan, até o segundo governo Fernando Henrique, né, e quando Lula assumiu, foi para 4% do PIB, durou um tempo, alguns anos,
Isso, junto com o crescimento econômico, permitiu a melhora da situação. Agora, o problema é o seguinte, nós estamos partindo de um déficit de mais ou menos 2% do PIB. E a questão é a seguinte, como é que a gente vai, a partir de 2024, ter um plano crível para poder lidar com isso, para reduzir esse déficit, né, e, ao mesmo tempo, estabilizar a dívida. No momento em que Lula consiga, essa equipe econômica, a mostrar esses planos e eles sejam consistentes, a situação melhora bastante. Mas o que preocupa ontem é que ele meio que desconheceu a participação e a importância de André Lara Rezende e de Pércio Arida, que foram indicados pelo Alckmin, que são 2 dos 4 integrantes da Comissão de Política Econômica, né, do Grupo de Política Econômica. E essa é a questão, né? A gente precisa ter uma nova regra fiscal para o Brasil que seja crível. Não precisa a gente ter superávit, sair cortando o gasto público. Ao contrário, o momento é de recomposição, mas de recomposição que venha ao mesmo tempo que a retomada da atividade econômica. E Felipe, até mesmo com base nessas informações, né, a gente ouviu de você aí algumas explicações nessa questão econômica. E como você bem falou, como você bem frisou ainda há pouco, durante a campanha e principalmente depois de eleito, a gente tem observado um Lula, né, que fez muitas promessas para os brasileiros. A continuação, a manutenção do Auxílio Brasil, que ele já disse que volta a se chamar Bolsa Família, no valor de R$ 600, a manutenção desse valor de R$ 600. Tem também a questão do salário mínimo, com um aumento real, segundo ele, já a partir de 2023. Mas a gente também não pode deixar de falar da responsabilidade fiscal, ou seja, do equilíbrio, né, do equilíbrio do orçamento para 2023. Ao teu ver, Felipe, no teu entendimento, vai ser possível cumprir todas essas promessas a curto prazo e garantir esse equilíbrio no orçamento para 2023? Será possível se Lula conseguir governar bem com o Congresso, né, com a Câmara e com o Senado, principalmente com a Câmara, né? Nós estamos vendo aqui como ele está lidando com Arthur Lira, que, aliás, foi dos primeiros a reconhecer a vitória de Lula. O problema é o seguinte, nós não estamos no Lula 1 ou Lula 2, em que ele tinha entre 60% e 65% de base de apoio na Câmara dos Deputados e no Senado. Agora nós vamos mais para 50%, 55%, ele tem uma maioria mais magra, né? E para que ele tenha condições de ter apoio sustentado, por exemplo, do União Brasil, do PSD, do Kassab, esses partidos que estão se chegando do Cidadania, né, que estão se agregando à base dele, ele precisa fazer uma política econômica um pouco mais ampla do que essa que apenas garante o crescimento dos gastos, né, sem levar em consideração a necessidade de você equacionar a questão da dívida, porque se a gente pode entrar por um caminho, que é o caminho do seguinte, aumenta o gasto, aumenta a dívida, retroalimenta a inflação, cria instabilidade, digamos assim, redução da popularidade, dificuldade de mover a pauta no Congresso, que é o cenário que a oposição está querendo, digamos assim, para enfraquecer o presidente a partir do meio do mandato, né? Então, acho que tem que ter uma cautela, tem que fazer um bom diagnóstico e ir implementando essas mudanças de uma forma gradual, de forma que a retomada do crescimento econômico, melhorando a posição orçamentária através da arrecadação, abra espaço para o cumprimento de todas as promessas, mas sair com todas cumpridas imediatamente, talvez coloque um estresse nas contas públicas do Brasil, no momento em que o mundo, 2023 não vai ser brincadeira, vai viver muitas crises e ataques especulativos por causa da forte subida da taxa de juros dos Estados Unidos, né? Então a gente tem que, um cenário em que você tem que, eu não digo governar para o mercado, porque isso a gente está vendo de 2015 para cá, como essa coisa tira a capacidade de crescimento do país, mas não pode desconhecer, como mesmo disseste, Ciro,
a necessidade de ter uma responsabilidade fiscal, ainda que não seja, né, que mostre como que do curto para o médio prazo você vai arrumando as contas públicas. Se você não conta isso, você vai ser testado o tempo todo, a política econômica, pela especulação e, enfim, e piora a situação política do governo. Daqui a pouco eu vou ouvir o professor Samarques também sobre essa questão da polarização, né, que foram eleitos muitos políticos da linha bolsonarista, que vai ter que ter justamente esse jogo de cintura, esse diálogo logo no começo do governo, que até, inclusive, os especialistas já falaram isso, que o presidente Lula, assim que assumiu o mandato, e ele já está tendo essa conversa, esse diálogo, obviamente, antes de assumir. Mas vamos só acompanhar que o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, ele se encontrou com o presidente do Congresso. Vamos ver. Além de Alckmin, Aloysio Mercadante e o relator do orçamento, o senador Marcelo Castro, foram à residência oficial do Senado no fim da tarde. A estratégia do governo de transição é que a PEC comece a ser discutida pelo Senado Federal e seja incorporada a outra proposta que já está em andamento. Tudo para apressar a votação do texto, que precisa estar aprovado até 16 de dezembro e passar a valer no ano que vem. A expectativa é que seja fechado um acordo para que 175 bilhões de reais fiquem fora das regras do teto de gastos. 105 bilhões já previstos no orçamento do ano que vem para pagar R$ 400 do Auxílio Brasil, 52 bilhões para a diferença de R$ 200 e garantia do valor atual e 18 bilhões para o acréscimo de R$ 150 por criança de até 6 anos. Lá vai ter que estar especificado claramente tantos bilhões para, por exemplo, a farmácia popular, tantos bilhões para a saúde indígena, tantos bilhões para a merenda escolar, tantos bilhões para investimento no DENIT, tantos bilhões para Minha Casa Minha Vida. Tudo discriminado, item por item. Mais cedo foram anunciados novos integrantes dos grupos técnicos da transição. A lista traz nas comunicações o ex-ministro da pasta, Paulo Bernardo. No grupo que vai tratar de direitos humanos, o professor e advogado Silvio Almeida. Na igualdade racial, a educadora quilombola e doutora em sociologia, Givânia Maria Silva. O ex-ministro Guido Mantega, que chefiou a Fazenda em mandatos de Lula e Dilma, vai atuar no grupo da transição sobre planejamento, orçamento e gestão. André Ceciliano, presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, será um dos integrantes do grupo técnico de pequena empresa. Na área temática dedicada às mulheres, Aniele Franco, irmã da ex-vereadora Marielle Franco, assassinada no Rio de Janeiro em 2018. Samarques, vamos falar agora sobre essa questão da transição, como é que você tem acompanhado isso, a questão também da polarização no país, bolsonaristas, petistas, enfim. É muito triste, é muito complicado a gente ainda ver a população brasileira em frente aos quartéis. As manifestações, greves, etc., tudo é legal. O Ministério da Defesa não errou em dizer que elas são legítimas, são verdadeiras e têm que ser realmente protegidas pelo próprio Estado, na integridade física e moral de todos aqueles que participam. Mas essa polarização, ela não é sadia. O presidente Lula, eleito legitimamente e de maneira segura pela população brasileira, irá assumir sim. Os generais 4 estrelas já deixaram bem claro que não irão fazer nenhuma aventura e saiu o relatório dizendo que não se detectou nenhuma fraude e a população brasileira tem que colocar uma coisa na cabeça. A união é essencial para que a gente volte à estabilidade econômica e social desse país. Um detalhe, as manifestações, elas são legítimas, a democracia prevê, inclusive na própria Lei 14.197, diz lá no artigo 359 ao final, que não constitui crime as manifestações. Mas muito cuidado, a solicitação, o pedir, o reivindicar de intervenção militar é crime. Por quê? É crime. Se é crime, é apologia ao crime, artigo 286 do Código Penal Brasileiro. Atentar contra o Estado para tentar depor aquele governo legitimamente eleito, ou seja, tentativa de golpe de Estado, dá de 4 a 12 anos de reclusão. E também dificultar, no caso, o funcionamento dos poderes constitucionais, a exemplo do Congresso Nacional, da Câmara Federal, do Supremo Tribunal Federal, também se constitui quanto crime apenado com pena de reclusão de 4 a 8 anos no caso de reclusão. Então é importante que as pessoas fiquem cientes,
procure se esclarecer a respeito do que é legítimo enquanto manifestação, mas aquilo que se constitui também como crime. O governo Bolsonaro irá findar no dia 31 de dezembro e no próximo ano, com certeza, muitos cidadãos e cidadãs brasileiros poderão se deparar com intimações da polícia e citações judiciais para que possam responder por esses atos antidemocráticos. Ato contra a democracia é crime. Previsão, lei 14.197 de 2021, diga-se de passagem, Eduardo Ericeira, professor e o Ciro, sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, que são os crimes contra o Estado Democrático de Direito. Leiam artigo 359 do Código Penal, a partir da lei 14.197, para vocês terem ideia do que é ou não crime nessas manifestações. Professor, tem só um minutinho 30, só rapidamente, eu queria que só o senhor falasse sobre essa questão dos bloqueios, é algo que está sendo muito questionado, na questão, porque a questão também da liberdade de expressão, ela tem um limite. E as redes sociais aí sendo bloqueadas, ou a intervenção da própria justiça eleitoral em meio às redes sociais, como é que o senhor verifica essa situação? Olha só, o bloqueio das vias previsto no Código de Trânsito Brasileiro. O motorista que bloqueia uma via, o veículo, a multa é de, salvo engano, R$ 293 reais. E o motorista, 20 vezes esse valor. Não, em relação às redes sociais. E aquele que organiza, por exemplo, através de rede social, até 60 vezes o valor da multa, de R$ 293 reais. Se de fato estiver ocorrendo, por exemplo. Exatamente. E como a ordem do ministro Alexandre de Moraes pela desobstrução, a polícia tem que cumprir essa ordem. Não cumprir é crime de prevaricação. E aí o crime de prevaricação, ele responde tanto administrativamente o servidor público, no caso, por exemplo, a Polícia Rodoviária Federal, e também criminalmente se deixar de praticar ato de ofício ou a retardar ato de ofício movido por interesse pessoal, como é o caso do diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, que agora começou a ser investigado, tem essas consequências administrativas e também criminais. A obstrução, ela é prevista no Código de Trânsito Brasileiro e existe sim a consequência na esfera criminal, desobediência que não obedeceu o cidadão comum e prevaricação da força policial que deixar de atender ou retardar essa desobstrução. Obrigado, professor Samarques, professor de História também, advogado. Obrigado, Felipe de Holanda também, economista, Ciro Mineiro, os colegas aqui, jornalista, compondo essa bancada nesse debate super agradável também, acho que super importante também, tenho certeza que o telespectador gostou muito, para começar o fim de semana bem informado aqui no Jornal da Difusora. Obrigado, Felipe, obrigado, Samarques, obrigado, Ciro. A gente está de volta na segunda-feira, 1h15 da tarde. Obrigado a todos, bom fim de semana, a gente se vê daqui a pouquinho no JD Segunda Edição, às 7h20 da noite. Até lá. Muito bom.